Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs internautas. Iniciamos agora a nossa reunião doutrinária, muito especial, no dia de hoje, pela passagem de mais um aniversário de fundação desta Casa Santa. Nós, nessa oportunidade, agradecemos de imediato a presença de todos e todas aqui entre nós. Agradecemos a Deus, a Jesus, por permitirem que esta casa existisse aqui em Santo Antônio de Jesus, no estado da Bahia, e que nos trouxesse tanta luz, tanto esclarecimento, tanto consolo para as nossas dores, para o esclarecimento das nossas dúvidas a respeito da vida, a respeito das leis divinas. Nesta oportunidade, nós queremos agradecer, expressar a nossa gratidão a todos, irmãos e irmãs, que fundaram esta casa, que lutaram muito, considerando o momento em que conseguiram realizar esse objetivo. Naquela época, a doutrina espírita não tinha a visibilidade que tem hoje, e muitas pessoas desconheciam a sua grandeza, e foi com muita dificuldade que esses queridos irmãos e irmãs nos deixaram esta árvore frondosa que nos engrandece muito espiritualmente. Após a mensagem edificante que o nosso irmão Marcelo trará para todos nós na noite de hoje, nós vamos tecer rapidamente alguns comentários a respeito da caminhada que foi empreendida pelos irmãos que fundaram esta casa, para que tenhamos uma pequena noção de como se começa o processo na seara de Jesus. Vamos todos e todas, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus e fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, mercê da vossa misericórdia, da vossa compaixão, do vosso carinho por todos nós, iniciamos nesse momento a nossa reunião doutrinária com essa característica toda especial na noite de hoje, pela passagem de mais um aniversário de fundação desta Casa Santa. Derramai, Senhor, as vossas bênçãos sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e muito especialmente pelos irmãos Enoque Sampaio, Mário Carvalhal,
Jair Bilitari, Dona Lourdes Silva, Dona Celina Carvalhal e tantos outros irmãos que lutaram denodadamente, com muita amorosidade, com muita responsabilidade, Senhor Jesus, e nos deixaram esta árvore frondosa. A nossa profunda e eterna gratidão a todos e todas por isso, por esta ação benéfica deles, que todos nós que hoje temos este compromisso sagrado, esta responsabilidade, possamos também, Senhor, cumprir essas tarefas que nos competem, preservando esta casa, consolidando o seu trabalho iluminativo, cumprindo a missão que o Senhor designou para esse espaço de luz. Rogamos ao Senhor e a Deus que abençoe a todos nós, para que tenhamos todo o suporte necessário para nos mantermos de pés, perseverando nessa caminhada até o dia que o Senhor determinar. Ilumina, Senhor Jesus, nosso irmão Marcelo Neri, que mais uma vez atendeu o nosso convite muito amorosamente e veio nos trazer na noite de hoje a sua mensagem de luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Então, com muito prazer, com muito carinho, convidamos nosso irmão Marcelo para fazer a sua palestra. Boa noite, meus queridos. Que possamos hoje rememorar a alegria daquela quarta-feira, 20 de janeiro de 1971. Estejamos envolvidos nesse momento, renovando a nossa força, a nossa fé, a nossa vontade de seguir o legado daqueles irmãos que corajosamente abriram as portas dessa casa pela primeira vez. Vou deixar aí os agradecimentos formais para seu Edson, que tem grande conhecimento aqui da história dessa casa. E no trabalho dessa noite, a casa nos propôs a refletirmos sobre Jesus e posses. Um tema que está no livro Jesus e a Atualidade, de autoria da prefeitora Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Neste livro, como o próprio tema nos traz, Jesus e a Atualidade, Joana nos convida a uma reflexão dos dias que vivemos hoje em relação a alguns temas de grande importância. Jesus e desafios, Jesus e reencarnação, Jesus e amor, Jesus e tolerância, Jesus e honra, Jesus e justiça, Jesus e dever, Jesus e alegria, enfim. São temas maravilhosos. É uma sugestão de leitura aqui para todos nós. E antes de adentrar o tema, de começarmos nesse tema, eu queria fazer uma colocação aqui, que eu fui abordado por um irmão
me fugiu a memória, ele perguntei a ele o nome, meu amigo ali, ele perguntou sobre essa imagem, se seria a imagem de Jesus no meu ponto de vista. Nos trabalhos que eu trago, sempre eu uso essa imagem sendo a imagem de Jesus, porque é a imagem que eu construí no meu psiquismo, ou seja, naquele tempo Jesus não mandou nenhum e-mail, Jesus não fez nenhuma selfie, e muito menos aqueles seguidores de Jesus conseguiram tirar uma fotografia de Jesus. E a imagem de Jesus trazida ao imaginário coletivo nos dias de hoje, aquele homem dos olhos claros, cabelos longos, pele bem branca, de uma estatura um pouco elevada, foi criada com o movimento renascentista no século XII na Europa, principalmente por Leonardo da Vinci e Michelangelo, quando pintou a Capela Sistina, traz um contexto europeu, uma imagem de um homem europeu. E essa imagem que nós temos aqui também não é a verdadeira imagem de Jesus. Essa imagem foi construída por antropólogos forenses, estudando ossos, ossadas humanas dos asiáticos, aqueles contemporâneos de Jesus e que viveram no período de Jesus. E através de computadores de última geração, chegaram a essa imagem aí. Mas o que menos importa para nós é a imagem de Jesus. O que mais importa é o seu legado e o que ele deixou para nós e em nossos corações. Então, meus irmãos, para a doutrina, quando nós falamos em Jesus e as posses, o que seria para nós nossas posses? Como nós lidamos com o que temos, com o que possuímos, não só de cunho material, bem como com nossas relações. Meu pai, meu filho, meu irmão, meu companheiro, minha companheira. Como é que nós internalizamos esse meu, essa ideia de posse? Precisamos refletir. Quando nós possuímos algo, o que é que isto nos causa? Nos causa uma dependência? Nos causa uma dor de consciência? Seria ilícito eu adquirir algo para a minha vida, eu prosperar materialmente? São respostas que nós precisamos buscar. Nós possuímos algo ou nós deixamos que algo nos possua? De repente, eu posso ter uma motocicleta e meu amigo João Freitas ter a mesma motocicleta. Ele possui a motocicleta como veículo para trabalho e para lazer. E eu deixo a motocicleta me possuir, como um trunfo, como algo que eu levarei no meu caixão. E eu acho que não cabe dentro do caixão a motocicleta, né? Mesmo que eu tivesse esse interesse em levá-la. Então é um convite que Joana nos faz para pararmos para refletir nessa caminhada. E para a doutrina, o materialista é aquele que se apega a tudo que existe na terra e que tudo lhe pertence, seja no campo das aquisições como no campo das relações. Isso está nesse livro. O materialismo também está presente nesse apego familiar, quando proferimos essas palavras com a ideia que nessa caminhada o outro a mim pertence, ou de repente, quando um filho meu, chegando a uma idade que precisa e deve alçar voos, seja para se intelectualizar, seja para construir ou constituir uma nova família, um novo núcleo familiar, isso mexe comigo, isso mexe com o meu coração. Também quando falamos de dinheiro, quando falamos de bens, o dinheiro e os bens materiais são necessários para vivermos aqui nesse planeta. Ainda estamos numa sociedade materialista, ainda encarnamos com a necessidade de prover o nosso sustento, de prover o nosso lazer, né? E estamos nessa sociedade como o próprio Evangelho
no capítulo 5, nos fala que nós estamos no orbe de provas e expiações, e somos seres imperfeitos, e precisamos viver como tal. E isso não nos induz a vivermos em constante erro, a vivermos de braços cruzados, mas de uma aceitação da condição moral evolutiva a qual nos encontramos. Claro, e com isso, buscando o nosso melhoramento. E para evoluir, é preciso compreendermos que a vida física, independente dos seus 80, 90, 100 anos, é muito curta e vai chegar ao seu final, né? Ao contrário do espírito que é eterno. Gene, a segunda. Estou pedindo a Gene, meus irmãos, porque acho que vocês perceberam, atrasamos um pouco aqui. O projetor estava funcionando, de repente não aceitou nem o meu note, nem o note da instituição. Deu uma travadazinha, depois nós vamos ver do que se trata. A Gene que vai ficar passando a imagem para vocês. Eu só vejo ela aqui na minha frente, não consigo alterar a imagem. Nós trouxemos essa imagem aí, que retrata no nosso caminho se vir a Deus ou se vir a Mamon. Qual a predominância na minha vida em relação às aquisições materiais e as minhas aquisições morais? Como eu consigo conduzir? E no livro nós temos alguns recortes. O primeiro dele, que Joana nos traz, é o seguinte: o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor distraído, que passa a pertencer àquilo que pressupõe possuir. Volta um pouquinho, amigo. É no início. Aí, pode passar, aí. O apego aos bens materiais torna uma jaula que aprisiona o possuidor distraído. Os bens materiais não aprisionam o possuidor. Porque nós podemos possuir nossa casa, um veículo, algum dinheiro, alguma reserva, né, no banco, lazer, enfim. Mas o possuidor distraído, quando ela usa o adjetivo distraído, é a questão da predominância ou da importância que nós damos àquilo que temos. Quando nós priorizamos o materialismo, onde aflora o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o eu, o ter, que eu internalizo o ter na minha vida, eu me aprisiono. Eu passo, como disse há pouco, a ser usado pelos bens. É uma situação totalmente contrária à qual nós deveríamos conduzir o que foi nos dado por empréstimo. É isso? Segunda Gene. Joana continua aqui. Causa aflição pelo medo de perder o que acumula, pela ânsia de aumentar o volume dos recursos, pela circunstância de ter que deixá-los ante a iminência da morte sempre presente na vida. O materialista, principalmente o materialista patológico, que o materialismo torna-se uma doença, quando você entra naquele ciclo, quando você vive estritamente na esfera material, vira uma patologia. Você fecha os seus olhos para tudo, toda e qualquer situação que advenha do mundo espiritual, da caridade, da assistência e do amor ao próximo. E ela traz isso com muita clareza. É aquela ânsia pelo ter, pelo possuir. Gênia, a próxima. E por fim, o terceiro parágrafo que ela traz nesse início é o possuidor que não se interessa por repartir os valores
oferecendo dignas oportunidades de trabalho, é escravo que mais se envilece, ou que mais se deprecia, quanto mais se prende às posses. Com isso, a benfeitora não está nos aconselhando vendermos nossa casa, vendermos nosso meio de transporte, retirarmos da caderneta de poupança nossas reservas e distribuir a todos. Não é bem por aí. Quando fala em repartir valores morais, nos doarmos, fazer também a caridade material, sim, dentro das nossas possibilidades e, quando possível, oportunizarmos aquele irmão em necessidade material, um trabalho, um serviço. É isso que a benfeitora deixa com muita clareza. Gênia, a próxima, por favor. Pode colocar a imagem e logo as letras. Rico é todo aquele que doa, assim espalhando os recursos, que se multiplicam em diversas mãos em benefício geral. O rico é o verdadeiro investidor consciente, que não paralisa o crescimento da sociedade, antes amplia a sua área de realizações. Aqueles que têm a consciência desperta sabem que é o mordomo transitório e não é dono permanente dos bens aos quais se faz administrador ou possuidor, entre aspas. Ou seja, precisaremos prestar conta de tudo a que nos foi disponibilizado. A quem mais é dado, mais será cobrado, não só no campo intelectual, no campo material também. Quanto mais recebemos, precisamos prestar conta. O que foi que nós fizemos com aquilo a que nos foi confiado? Os talentos, né? Quanto mais talentos nós recebemos, é sinal de mais capacidade, mais aposta que aquele Senhor tem em nós, em confiança, a credibilidade a qual adquirimos ao longo do tempo. Mas o que nós faremos com isso? Enterramos os talentos ou faremos multiplicar? Né? Então, nós não possuímos nada verdadeiramente. Nem esse corpo de cada um de nós é nosso. Porque quando voltamos para a pátria espiritual, aqui ele fica. Volta à mãe terra, né? Em forma de adubo, em forma de alimentos para micro-organismo. Mas isso não precisa nos chocar. Da mesma forma, quando nós cortamos unhas, cortamos cabelos, e aquilo ali é, entre aspas, descartável. Se qualquer um de nós hoje precisássemos amputar um dedinho midinho no acidente, por uma enfermidade, obviamente, se fizermos uma reflexão, não continuaríamos a nossa caminhada, o nosso legado, pensando naquele dedinho que ficou lá no hospital, que ou foi incinerado, ou foi enterrado, meu dedinho. Não. Nós caminhamos de forma muito natural. Exatamente quando nós desencarnamos. Quando essa veste, essa ferramenta maravilhosa que nos serviu, né, para interagirmos, para trabalharmos, para evoluirmos, quando aqui ficar com a nossa consciência desperta, perceberemos que, como uma unha que foi cortada, como o cabelo que foi cortado, como aquele dedinho amputado, não nos fará falta. Então, precisamos encarar dessa forma, né? Gene. No Evangelho do Cristo, um momento muito marcante, pode vir o tema, Gene. Um momento muito marcante que nós temos, nós trouxemos aqui em Marcos, mas nos evangelhos sinóticos, tanto em Marcos como Mateus, quanto Lucas, fazem narrativa, com pouca diferença, que não prejudicam a ideia. O jovem rico, todos aqui lembram, mas eu vou ler rapidamente, para facilitar a nossa reflexão. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho.
Diante dele, lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, sabiamente: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Seguindo sua fala, Jesus direcionando a ele: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí, ele, de família abastada, de família tradicional, frequentador do templo, da religião judaica, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a Torá mosaica, ele conhecia as leis e os profetas, estudavam, né? E aí se volta para Jesus e diz: eu já tenho tudo isso, tenho obedecido desde a minha adolescência. Diz, ó, eu estou letrado e pratico. Jesus, um professor por excelência, né, grande magnetizador, conhecendo, olha no fundo dos seus olhos e fala: mas falta uma coisa. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. E diante disso, ele ficou abatido, se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. É uma bela reflexão. Será que Jesus queria mesmo que aquele irmão, ou que nós, porque é uma lição para todos nós, vendamos todos os nossos bens e passemos a morar ali na Praça Padre Mateus, sem nada? Não é bem por aí. É qual a importância que damos para a nossa vida espiritual e para a nossa vida material. O encontro com Jesus, com o jovem rico, que se dispôs a segui-lo, se reverte de um extraordinário conteúdo para os nossos dias. Se vira Deus ou se vira Mamon. Tanto é que isso também está no livro e Joana traz com maestria. O rapaz, apesar de cumpridor das exigências formais daquela sociedade e da religião, ele não tinha consciência do significado da integração da sua existência no ideal de vida eterna. Ele queria a vida eterna, ele queria o tão sonhado reino dos céus, desfrutando dos benefícios do mundo. Ele queria o reino dos céus e queria desfrutar dos benefícios e dos gozos terrenos. Somos nós ainda, né? Quem não sonha na tal salvação? Quem aqui quer ir para as zonas umbralinas? Ninguém quer. No mínimo, todo mundo aqui já se vê no nosso lar. Depois do filme, então, poético, maravilhoso, né? Mas nós não queremos nos afastar do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Não somos puritanos. Somos imperfeitos e vivemos como tal. Mas somos seres conscientes e já temos a capacidade de melhorar um pouquinho a cada dia. Ele queria a vida eterna, o reino, né? Não queria abrir mão de nada, pois aqueles bens que ele tinha nas mãos lhe facilitava muita coisa. Como nos dias de hoje. Ele ansiava por seguir Jesus, o amigo, né? A aproveitar sua companhia, mas ele não queria contribuir com nada. E a contribuição que Jesus pedia, ele não disse: traz os teus bens para eu repartir. Ele não falou: vá, venda os seus bens, divida com os pobres, depois tu vem me seguir. Tu vem com as mãos do jeito que chegou ao mundo, materialmente falando. Jesus queria o quê? A doação de si mesmo. Era essa doação que Jesus o convidava: venha e se doe para o legado. Aí sim, aí você pode me seguir. Gênia, próxima.
Gênio, pode colocar as letrinhas. O mestre que eu conhecia em profundidade, isso também é retirado do livro, estabeleceu como requisito fundamental que ele vendesse tudo quanto possuía, desse aos pobres e o seguisse. A vida de cada um de nós é feita de intercâmbio, de troca, de permutas, constantemente. Aquele moço era rico, era um bom vivant, era um curtidor da vida, mas não era feliz, porque lhe faltava algo, lhe faltava a solidariedade que pacifica as ansiedades do coração, lhe faltava paz de consciência. Talvez ele pudesse, naquele momento, se libertar dos bens materiais, no ímpeto, junto daquele ser maravilhoso, iluminado, envolvido pela sua energia, ele poderia dizer, não, vou abrir mão de tudo. Ele poderia abrir mão de tudo, até no calor da emoção. Mas ele não estava acostumado aos limites da escassez. Ele não estava acostumado à falta. Ele não estava acostumado a uma posição menos virtuosa, longe dos holofotes, longe da evidência de uma sociedade materialista. Renunciar aos tesouros seria um passo na direção da renúncia de si mesmo. E nós percebemos o quanto é difícil renunciar na prática. É muito difícil renunciar. Eu acho que, aí é um ponto de vista meu, particular, eu acho que mais difícil do que a renúncia é só o perdão. Mas depois do perdão é a renúncia. Porque nós não queremos perder. Nós não queremos abrir mão de nada. E aquele irmão, favorecido pela abundância, favorecido, porque se via de certa forma a Mamon, ele se amedrontou diante da carência material. Passou um filme rápido na cabeça. Não só das riquezas do ter o dinheiro, do ter a casa super confortável, mas as companhias, a esfera que ele transitava, os amigos de farra, todo mundo ia virar as costas, obviamente. Ele não estava preparado. Ele renunciou ao permanente, renunciou ao verdadeiro em função do transitório. E como nós estamos hoje, não precisa ninguém falar nada, por favor. Façamos a nossa autorreflexão. No campo renúncia. Como é que nós estamos? Ao que nós estamos renunciando no meu dia a dia? Em prol do movimento espírita. Eu preciso parar para pensar. O que é que eu consigo renunciar? Posso renunciar meu tempo no domingo à noite para estar no Pititinga. Vim agora de tardinha da ilha, fui convidado lá para um aniversário ontem. Tive até vontade de ficar, óbvio, mas em hipótese nenhuma pensei nisso. Mas existe renúncia maior. É a renúncia de nós mesmos em função de um coletivo. É essa que é a verdadeira renúncia que Jesus tanto nos convida quando ele fala, vende tudo e segue-me. É renunciar ao materialismo, renunciar ao supérfluo, né? Renunciar ao individual em prol da coletividade. O eu pelo nós. É esse que é o grande convite nesse ponto que Joana aborda em Jesus e atualidade. Jesus e posses. E a atualidade é o título principal do livro.
Por favor, leiam esse livro, tem na internet em PDF, é fantástico, é maravilhoso. Gene, vamos à próxima. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma frase que está lá em João 14,6. E também um título de um livro de autoria do benfeitor Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Fantástico também esse livro. Onde ele faz uma correlação entre viver e existir. Nós estamos vivendo ou nós estamos existindo? São coisas completamente diferentes. Viver e existir. Jesus, quando sugeriu que o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele, ele sugeriu isso para nós. O homem deve viver no mundo, mas sem pertencer ao mundo. Mas como assim? Deixa a gente um pouquinho, né? Jesus já milhões de anos à frente da gente no intelecto também, não só na moral. E aí nos convida à reflexão. Por isso que essa doutrina é maravilhosa, quando além de abranger o campo religioso e filosófico e científico, abrange também o campo filosófico, né? Que nos convida a queimar os neurônios, a esquentar os neurônios. E é quando ele fala: o homem deve viver no seu mundo, mas sem pertencer a ele. Sem nos tornarmos escravos dos bens materiais. Atribuindo o valor adequado à manutenção da nossa existência terrestre. Atribuindo o valor adequado às nossas necessidades. É isso que ele nos fala. Viver no mundo sem pertencer a ele. Ele nos disse também que seu reino desse mundo, anunciando que existem lugares melhores que a terra, onde predominam os sentimentos inferiores. E que nos afetam diretamente nos nossos sentimentos, nas nossas relações, quando não digerimos, quando não internalizamos esses convites, quando não internalizamos essas mensagens, sem buscarmos as entrelinhas, tirar o espírito da letra. Quando nós lemos o Evangelho de forma corrida, de forma superficial, nós não vamos para lugar nenhum. Jesus também nos deixa que a chave da felicidade é amarmos o próximo. Esse é a cláusula pétrea, ou maior dos mandamentos. Amar o próximo como a nós mesmos, com a prática constante da caridade, do amor ao outro. E em sentido espiritual, viver é muito diferente de existir. Bem diferente nós podemos acrescentar. A maioria de nós, de uma forma ou de outra, existimos mais e vivemos pouco. Vivemos pouco. Pensar no bem, se expressar no bem, gerar o bem, promover a paz. Paz para si, paz para o outro. Enfim, em todas as esferas. Na esfera material, na esfera psíquica, na esfera espiritual, na esfera social, na esfera ecológica. Como nós estamos pensando em todas essas esferas na coletividade? Ou achamos que como eremita, como monge, podemos nos isolar, criar asas e voar? Em hipótese nenhuma. Nossa relação com o divino é através do próximo. Sem o próximo nós não vamos a lugar algum. Gene, vamos seguir? Nesse livro de Emmanuel também tem o mesmo
exatamente o mesmo título em um capítulo que Joana. Eu aproveitei para ler também, e no final, nosso encerramento será com esse texto. Está lá em Posses Definitiva, no livro Caminho, Verdade e Vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Termos vida em abundância. É isso. Pensar no bem, gerar o bem para todos, para nós e para todos. Gene. Vamos agora a uma historinha aqui interessante. Gene, quando eu apontar, tu volta que vai ser... Não, volte, por favor. O homem que quis ser tudo. Eu gosto muito das fábulas, das parábolas, dos contos infantis que trazem ensinamentos maravilhosos. Está lá, achei na internet. Não conhecia, mas dentro desse tema eu fui buscar para facilitar, para me facilitar o entendimento de Jesus e Posses. Tem uma historinha que diz: o homem que quis ser tudo. Esse homem era um quebrador de pedras, passava dias sob o sol, ao pé de uma montanha, quebrando pedras para vender paralelepípedos, britas, uma vida dura, uma vida, materialmente falando, difícil. Ele ansiava em dias melhores, muito natural, para todos nós. Isso é lícito. A lei do progresso e a lei do trabalho, obviamente, nos facultam melhorarmos, progredirmos, né? Mas ele, lá no fundo do seu coração, existia uma predominância material, uma certa soberba, uma inveja dos demais. E passando pela rua, ele encontrou um comerciante, ao final do dia, perfumado, cheiroso, bem arrumadinho. Ele disse: vida de quebrador de pedra não é o que eu quero para a minha vida. E com uma certa inveja disse: vida boa é de comerciante, eu queria ser um comerciante. E a providência divina, como no passe de mágica, o transforma em um comerciante. E ele se enxerga como um comerciante e disse: agora sim, agora eu estou onde eu mereço, agora eu estou onde eu queria. E passa um período, 30 dias, dentro da sua loja, fazendo uma coisa, fazendo outra, subjugando seus colegas de trabalho, subordinados dentro da sua loja hierarquicamente, e no final do mês chegam as contas: luz, água, internet, telefone, boletos de fornecedores, e chegam os tributos para pagar. E ele olha, ele não tem esse dinheiro. Ele diz: não é possível, trabalhei tanto, isso aqui é o que eu pensava que é o meu sonho de vida. E os tributos, o então imperador mandou cobrar os tributos. E aí ele pega todo o seu dinheiro e dá ao cobrador de impostos e fala: vida boa é a vida do imperador, que é o sumo, é o todo-poderoso, manda cobrar tributos e fica lá só na vida boa. O que eu queria mesmo não era ser comerciante, era ser imperador. Providência divina, no passe de mágica, o transforma no imperador daquela região. E ele feliz, um ditador, muito duro, severo, né? Sendo servido, banquetes todas as noites, festas. Ao final de um período, um assessor diz: imperador, nós estamos em conflito contra os povos do sul e agora estourou um conflito com os povos do norte. O que é que faz? Manda os exércitos para o sul, manda para o norte. As doenças estão assolando todo o povo, as pandemias, as covides, sarampo, enfim, está assolando, muita gente morrendo, está uma confusão danada, o povo está se rebelando, as fontes estão secando, e o sol tão forte, irradiando, queimou toda a plantação, não tem mais alimento para ninguém. Ele fez: não é possível, e agora? Bom mesmo é o sol, que é poderoso e é forte. O sol queimou tudo, é muito, ninguém pode ir contra o sol, eu queria ser o sol. E assim ele se transforma no sol, e vai, e diz: agora pronto, eu irradio por toda a terra, eu sou reverenciado. Alguns dias depois,
uma nuvem imensa se coloca à frente dele, cobrindo o planeta. Ele diz: eu não consigo transpor essa nuvem. Gene, pode passar aí que eu fui falando, mas Johnny já está antenado, eu que não fui passando aqui, contando a história e não passei. Eu não consigo transpor essa nuvem, o bom mesmo é ser a nuvem. Se transforma numa nuvem imensa, né? Cobrindo o sol e flutuando na maré mansa, numa vida mansa, até que em seguida vem um grande vendaval e arrasta ele e dispersa ele por todo canto. Ele se desfaz, diz: o vento, eu queria ser o vento, que o vento é poderoso, se transforma em vento, arranca telhados, árvores, derruba plantações e diz: eu sou o Todo-Poderoso. E por final, quando ele chega numa cadeia de montanhas, quando ele chega numa cadeia enorme de montanhas, ele se bate e não consegue transpor as montanhas. Ele diz: eu não consigo derrubar as montanhas. Então, o bom mesmo é ser montanhas, e se transforma naquela montanha maravilhosa, de rocha, né? De granito, e aí se transforma numa montanha e vai dormir serenamente. E pela manhã, bem cedinho, ele sente lá no seu pé algo lhe corroendo, toque, 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 corroendo, corroendo, lhe destruindo por baixo. E quando ele olha, quem era que fazia isso? O quebrador de pedras. Ele diz: não, eu preciso ser quebrador de pedras. E retorna de onde ele começou. Então essa história, meus irmãos, nos mostra que nós estamos no lugar que precisamos, aonde precisamos e merecemos para a nossa evolução. Deus é soberanamente bom, soberanamente justo, e nós estamos aqui onde podemos crescer. Se não tivéssemos todas as possibilidades de transformação, de crescimento moral, evolutivo, nós não estaríamos onde estamos, na família que estamos, com os amigos que temos, com as dificuldades que passamos, né? Com os colegas de trabalho, com os vizinhos, seja ela qual for, todo tipo, qualquer de adversidade, é desafio para nós. Então isso traz muita sabedoria, esses contos, e aí nós precisamos refletir, porque às vezes reclamamos muito, onde todas as respostas estão nas nossas mãos, Então, o que é que nós levamos? Porque nada é nosso aqui das posses, até o corpo fica, diz: mas eu venho sem nada e volto sem nada, como o próprio Napoleão fez, né, ao ser enterrado, pediu antes de morrer aos seus generais: olhe, eu quero que os médicos carreguem o meu caixão, os melhores médicos da região. Eu quero que todos os tesouros que amealhei durante as minhas conquistas sejam colocados na estrada, e que minhas mãos, do velório até o sepultamento, possam ir fora do caixão. Claro, os generais precisavam saber disso. Mas, chefe, por que isso? Os médicos precisam carregar o meu caixão para que todos vejam que contra a morte, nenhum ser humano pode mudar os desígnios divinos. Que os tesouros ao longo da estrada, que fiquem ao longo da estrada, para que todos vejam que todas as nossas conquistas materiais fiquem aqui. E por fim, minhas mãos eu quero que saiam no cortejo fúnebre para fora do caixão, para todos verem que cheguei de mãos vazias e de mãos vazias estou retornando. Então, meus irmãos, as únicas coisas que nós retornamos para a pátria espiritual são as aquisições da consciência e do coração. Da consciência, o nosso intelecto, a nossa inteligência, o nosso aprendizado, e do coração, as nossas aquisições morais. Quando nós falamos em aquisições morais, opa, é meu tesouro. Aquisições morais, entra o quê? Virtudes, mas os vícios também. Eu não deixo os vícios aqui. Precisamos estar atento a essa situação. Gene, tela azul, pode passar. Mais uma. De que verdadeiramente eu necessito? Porque são três coisas distintas.
vontade, desejo e necessidade. E nós fazemos uma confusão danada com isso aí. A vontade é uma exigência do espírito. É um instrumento de combate às más inclinações. Eu tenho vontade de ter uma Ferrari de jeito nenhum. Isso não existe. Isso é desejo. Vontade é uma exigência do espírito para vencermos as más inclinações. Quando nós falamos em desejo, desejo já é uma exigência artificial do corpo. Eu desejo um relógio Rolex, eu desejo viajar para as Maldivas, nada contra. Eu desejo rodar o mundo, eu desejo isso, desejo aquilo. Isso é desejo, uma exigência artificial do corpo. E por fim, a necessidade é uma exigência natural do corpo. São três coisas distintas. A exigência natural, água, alimento, abrigo, lazer. Lazer é uma necessidade também, natural. Nós não somos máquinas, mas precisamos discernir nesses três pontos aqui para a gente realmente compreender o que é posse em nossa vida. O que é vontade, vontade é exigência do espírito, ponto. Agora, o que é desejo e necessidade? Né? Que possamos ter esse parâmetro, facilita muito. Realmente eu preciso disso, por quê e para quê? Né? Com isso, não vamos nos privar. Quero passar um finalzinho de semana aqui em Pernambuco, em Porto de Galinhas, claro que sim. Nós precisamos nos divertir, nos distrair. Gene, o próximo. Outra perguntinha aqui, tudo aqui fundamentada no livro, viu? No texto. Qual o critério de felicidade comum a todos os homens? Porque, se perguntarmos a todos, qual a sua maior vontade? Ser feliz. Mas felicidade para um não é a felicidade para outro. Cada um tem um foco do que é felicidade, né? O que é que realmente precisamos para ser feliz? Não é uma pergunta individualizada. Isso aí está no Livro dos Espíritos, pergunta 922. Quando Kardec faz essa pergunta, quanta felicidade é coletiva. E os espíritos respondem, materialmente falando, posse do necessário. Posse do necessário. E espiritualmente falando, paz de consciência e fé no futuro. Porque mesmo que eu tenha posse do necessário, eu tenho uma posse do necessário, vivo tranquilo, vivo bem, né? Tenho uma paz de consciência, coloco a cabeça no travesseiro e durmo. Mas se eu não tiver fé no futuro, se eu achar que a vida acaba no túmulo, que abre um vazio dentro de mim, isso não é a felicidade plena. E essa doutrina nos ajuda muito no esclarecimento, nos conforta e nos consola, facilita a conseguirmos ou a encontrarmos a felicidade relativa a qual nós poderemos conquistar e conseguir encarnados aqui nesse planeta. Nós não nascemos, não estamos aqui para ser infelizes, mas felicidade. Podemos galgar toda a felicidade possível na condição que nos encontramos. E a terceira e última pergunta, Jane, qual a verdadeira propriedade? O que realmente é meu? Eu até antecipei no slide anterior e respondi, né? Que é os conhecimentos, as qualidades morais, né? As posses da consciência e do coração. Isso que é realmente nosso. Vamos seguir, Jane? Texto. Questão 814, Livro dos Espíritos. Já estou terminando, viu, seu Edson? Eu sei que hoje alongou um pouquinho. Allan Kardec fez a seguinte pergunta para o Espírito da Verdade. Por que Deus a uns concedeu as riquezas, o poder, e a outros a miséria? Que Deus é esse? Soberanamente bom e justo? Por quê? Deu a uns
a tranquilidade financeira, outros a dificuldade. Mas como é que é isso? Aí os espíritos respondem, Gene resposta, para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Somos nós que escolhemos, salvo em alguns casos de reencarnações compulsórias, salvo alguns casos, mas nós reencarnamos aqui em geral de forma facultativa. E nós que pedimos para estarmos aqui na condição que estamos e com quem estamos. A próxima, Gene. Questão 815, Kardec, E qual dessas duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça, ou da dificuldade, ou da riqueza? E ele retorna, Tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência, e a riqueza leva a todos os excessos. Todas as duas situações, porque a maioria de nós que passamos por dificuldade, alguma dificuldade para pagar um boleto, aperta daqui, aperta dali, diz, bom é a vida do cara milionário, que não se preocupa. Será? Porque ainda nós temos uma visão muito limitada de tempo e de espaço. Nós nos limitamos, ou nos enxergamos, melhor dizendo, do dia que encarnamos ao dia que seremos sepultados. E precisamos expandir essa visão de vida. Aí sim, nós refletiremos melhor. Gene? Umas 3 frases aqui de Shakespeare. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Gene, eu vou falar logo todas para... Reclamação é perda de tempo, Joana de Ângeles. E aí vem aqui, a doutrina espírita nos ensina a ser gratos, pois a reencarnação é um ato de amor. É uma oportunidade que Deus nos oferece de recomeçar e, portanto, devemos agradecer esse retorno à existência terrena e suas infinitas possibilidades de nos reconstruir e crescer. Será que ainda nós reclamamos? Acho que muito, Reclamamos principalmente quando há uma oportunidade de crescimento, quando há uma dificuldade. Uma oportunidade de desenvolver a nossa inteligência, uma oportunidade de praticarmos o perdão, uma oportunidade de sermos indulgentes, uma oportunidade de sermos resignados, uma oportunidade de sermos caridosos, e nós reclamamos com as oportunidades. Em geral, pensamos logo, castigo. Por que eu estou passando por isso? Reclamação é perda de tempo. Não vai nos levar a lugar algum. E um exemplo muito claro disso foi o pobrezinho de Assis, o Francisco de Assis, que se preocupava sempre em ser grato a tudo. Quem já leu aqui alguma obra de Francisco, alguma biografia, Francisco agradecia ao irmão Sol por lhe aquecer, por dar energia à terra, agradecia ao irmão Vento por acariciar a sua face, à irmã Lua por enfeitar o céu à noite, agradecia principalmente ao irmão Sofrimento, porque lhe permitia reflexões e aprendizados. Então, o exemplo de Francisco, no momento atual, quando Joana fala em Jesus e a atualidade, nos remete a profundas reflexões. Nesses dias em que prepondera, em que predomina o egoísmo. Francisco é um ótimo exemplo. Jesus está ainda muito longe, claro, mas é a nossa referência. Mas por ora, vamos dar uma acompanhada no legado de Francisco. Já é maravilhoso para pensarmos em posses, em desprendimento, em amor e serviço ao próximo. E estamos chegando aqui ao final, isso aqui
Olha aquela imagem de novo, meu irmão, aí, ó, que eu trago de Jesus. Nós trouxemos algumas referências aqui de caridade, de amor, de desprendimento, na ordem aí: Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Paulo, Dr. Moscati, né? Fantástico o filme, O Amor que Cura, 4 horas de duração. Melhor filme espírita que eu já assisti na minha vida. Dr. Joseph Moscati, o legado desse médico, século XVIII. É a coisa mais linda do mundo. Se não me falha a memória, Itália ou França, parece que é França. Né? E até a Igreja Católica o canonizou, né? Como santo. Fernando Miramês, um espanhol que esteve aqui pelo Brasil, pelo Nordeste, naquela região hoje é Pernambuco, Maranhão, veio no navio espanhol, né? 1500 e alguma coisa, é também um espírito extremamente iluminado, um cara do bem, também vale a pena. Ele comenta até todas as questões do Livro do Espírito, Fernando Miramês, muito bom. E por fim, Madre Teresa. Isso aqui foi proposital, porque desde quando existe encarnações nesse planeta, tem milhares de outros seres aí que não deixaram isso registrado, ou não houve essa necessidade, e dentre outros que nós sabemos aí, que cada um no seu grau evolutivo, cada um dentro da sua possibilidade, colaborou e muito para o crescimento da humanidade. Mas Jesus, sim, o maior deles, né? Então, eu deixei essa interrogação aí, porque no nosso imaginário aí podemos fulano, beltrano, ciclano, e aí eu deixei essa lacuna. E vamos agora encerrando com o texto. Eu vou ler agora esse do Caminho, Verdade e Vida, Posses Definitivas. São 13 ou 14 parágrafos, mas rapidinho aqui nós terminamos. Emmanuel diz o seguinte: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Item 3, gente. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados ou adquiridos em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois. A mocidade do corpo é fase de embriaguez e prazeres, no entanto, a velhice não tardará. O vaso físico, mais íntegro e harmonioso, experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos felicidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor a Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Emmanuel. Então, meus irmãos, que esse texto que fui buscar nos livros dessa noite possa mexer com a nossa consciência, possa dar uma chacoalhada em cada um de nós. Não é abrirmos mão da nossa vida material, mas que possamos ressignificar a cada dia,
priorizarmos o que realmente é importante para a nossa caminhada, caminhada como espírito, como espíritos imortais, como eternos que somos. Então, eu vou pedir para que continuemos em silêncio. Eu acho que o seu Edson vai assumir aqui agora, em reflexão, com as nossas emanações psíquicas, de gratidão ao alto por esse dia tão importante para essa casa, por esse dia tão importante para cada um de nós. Então, muita paz e muita luz a todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nossa gratidão, né, ao nosso irmão Marcelo, por essa mensagem de luz, né, tão bem apropriada para o dia de hoje, não é, gente? Jesus e posses, né? Na medida que nós vamos nos desligando das coisas materiais, nossa luz começa cada vez mais a brilhar intensamente. Por quê? Porque nós somos espíritos e estamos temporariamente aqui na Terra desse processo de aprendizagem. Que todos nós saibamos, né, administrar as coisas materiais que Deus permitiu, né, que tivéssemos, mas que, como disse nosso irmão Marcelo, que não sejamos escravos das coisas materiais, né, que sejamos donos das coisas materiais. Então, em poucas palavras, o aniversário do Pititinga, 53 anos, né? Vamos falar aqui um pouco da história dessa casa maravilhosa, que nos foi contada por um irmão, Mário Carvalhal, que foi um dos fundadores daqui desta casa, que nos falou assim rapidamente como foi a história, né? Então, tudo começou na casa de Mário Carvalhal, ali na rua Avenida Barros de Almeida, né? Ele morava numa casa ali próximo ao Hospital Encá, né? E começou a fazer o Evangelho no Lar. E esse Evangelho no Lar foi, né, cada dia que passa, cada semana chegava mais um amigo de Mário, né? Mário, eu quero participar, e cresceu tanto que eles foram obrigados a procurar um outro espaço aqui na cidade, né? Nesse tempo aí, nosso irmão Enoque Sampaio, né, que tinha vindo de Salvador, né, trabalhar aqui em Santo Jesus, né? Enoque é filho aqui de São Miguel, né? Ele na ocasião era tenente do Exército, em 1970, e veio administrar aqui o tiro de guerra. Então Enoque também começou a frequentar a casa de Mário Carvalhal, porque ele já era espírita lá em Salvador, e daí cresceu a quantidade de pessoas e foram procurar um espaço para alugar. Encontraram uma casa, naquele tempo era chamada de Beco do Piton, né? Ali onde é hoje a Matecol, na Praça Renato Machado, tem a Matecol ali tinha um beco, tinha algumas casas que se alugavam, então alugaram essa casa. Graças a Deus foi aumentando, a casa ficou pequena. Aí conseguiram alugar uma outra casa aqui na Praça Padre Mateus, onde tem a torre hoje da Tina. Ali antigamente tinha uns sobrados, muitos sobrados, não tinha banco, não tinha nada ali, só tinha residência. Então, uma dessas casas, o dono, né, alugava espaços internos. Aí alugaram, né, dois vãos, né, e começaram a fazer o estudo lá nessa casa, né, já o estudo do Evangelho, já o estudo da doutrina espírita. Também cresceu, né, e nosso irmão Enoque Sampaio, justamente com os outros companheiros, conseguiram uma doação do prefeito da época, o prefeito Florentino Almeida, que doou esse terreno aqui, né? O loteamento aqui era recém implantado aqui na cidade, que aqui era um pasto, né? Aí o prefeito Florentino Almeida doou esse terreno e eles então partiram para construir essa casa. Nossa irmã Cássia Sampaio, que é filha de Tenente Enoque, não está aqui. Cássia viveu, né? Viveu esse momento, menina ainda, mas viveu, né? Carregou pedra na cabeça. Foi uma luta para conseguir construir. Aqui o salão, deram um salão no térreo, construíram, né? E de lá para cá, né, nós já conhecemos a história, né? Foi ampliando aos pouquinhos, ampliando,
até chegar os dias de hoje, né? Onde nós, mais uma vez, estamos nessa luta para buscar cada vez mais melhor, né? Esse espaço para atender a todos e todas, né? Com mais conforto, né? Tanto que nesses dias de hoje, esse mês, nós estamos fazendo uma reforma lá no térreo, por isso que nós não fizemos aqui um evento comemorativo de uma expressão maior, né? Mas se Deus quiser, no próximo ano faremos, né? E por conta dessa obra que estamos fazendo lá embaixo e que está tomando boa parte do nosso tempo e o custo também, né? Mas estamos aqui, graças a Deus, né? Nesse trabalho, e agradecendo a todos e todas que colaboram conosco, porque se não fossem vocês, né? A comunidade santoniense de outras cidades, os empresários, os comerciantes, pessoas que nos ajudam a manter essa casa, porque o Espiritismo é uma religião que todos sabem que não cobra dízimo, né? Nós vivemos de doações, né? Das pessoas, doações do governo do Estado, né? Do governo federal, governo estadual, governo municipal também colabora muito conosco, de sorte que aqui estamos, graças a Deus, e continuaremos, em nome de Jesus, a prestar, né, esse trabalho, porque nós todos sabemos, pelas palavras do Mestre Jesus, né, que estamos aqui para servir. A senha, né, para nós conquistarmos a nossa felicidade é servir ao próximo. Está no Evangelho isso escrito, palavra de Jesus, e esta casa existe, né, para servir a todos e a todas, né, conforme nos ensinou Jesus Cristo, de graça. Dai de graça, que de graça recebeis. Muitas pessoas chegam aqui nos procurando, em busca de socorro, e perguntam assim, quanto custa, quanto é? Ainda não, meu irmão, aqui é uma casa de Jesus, e a gente segue estritamente o que ele nos ensinou. Dai de graça, o que de graça recebemos. Então, estamos aqui para servir com muito amor e com muito carinho. Tá bom? Então, eu não vou entrar em mais detalhes. Eu queria falar um pouco do nosso irmão Zé Pititinga, que tem pessoas que me perguntam assim, quem foi Zé Pititinga, né? Outras me perguntam assim, por que colocou esse nome José Pititinga? Quem é José Pititinga? Né? Então nós sabemos, através de informação de Mário Carvalhal, que o nosso irmão Enoque Sampaio, né, colocou o nome de José Pititinga, porque lá em Salvador, quando ele morava lá em Salvador, ele conheceu, né, Pititinga, né, conviveu com Pititinga, inclusive na União Espírita Baiana, que funciona até hoje, lá no Terreiro de Jesus, aí perto daquela rua da Igreja de São Francisco, quem conhece Salvador, né, ali próximo ao Cruzeiro. Então, a União Espírita Baiana foi uma conquista de Pititinga e da sua equipe, está lá até hoje, foi dali que deu origem à Federação Espírita do Estado da Bahia, né? E Enoque conheceu o trabalho de Pititinga, que é um trabalho maravilhoso que se faz naquela casa ali. Ele conheceu Pititinga, né? E em homenagem a José Pititinga, ele colocou o nome aqui da casa, que foi o primeiro centro espírita de Santo Antônio de Jesus, né? O nome de José Pititinga. Então, esse é o nome. E, posteriormente, em outros momentos, nós vamos detalhar um pouco mais sobre quem foi José Pititinga. Vou digitar só uma coisinha. Nasceu em Amargosa, né, numa fazenda pertencente a Amargosa, né, morou em Nazaré das Farinhas, depois foi para Juazeiro de Salvador, e continuou seu trabalho. Então, agora vamos, né, chamar os irmãos e as irmãs para se prepararem para o passe. O passe será coletivo, né, por conta dos parabéns que nós convidamos a todos e todas para participarem conosco, para cantar os parabéns na nossa casa, né? Agradecer aos irmãos Enoque, Sampaio, toda a equipe que está aqui, né? Estão aqui, com certeza, prestigiando esse momento, e nós, mais uma vez, expressamos
aos nossos queridos irmãos, a nossa profunda gratidão por terem nos deixado esta Casa Santa que tanto bem tem feito a todos nós, encarnados e desencarnados. Então eu vou pedir ao irmão Marcelo, né, que venha fazer a prece de agradecimento a Jesus pelo seu trabalho na noite de hoje. Elevemos os nossos pensamentos ao alto. A força maior do universo. Bondoso Deus, estamos felizes e gratos por vivenciarmos esse momento de comemoração nessa casa. São mais de 5 décadas de serviço, de amor ao próximo, de portas abertas a todo aquele que aqui procuram o conforto, o consolo, o esclarecimento. Ao mestre amigo Jesus e toda a sua equipe, em especial ao irmão Pititinga, por se fazer presente nesses trabalhos, auxiliando, equilibrando, fortalecendo a todos os irmãos encarnados e aos desencarnados que já passaram por esta casa, que continuem perseverando como os verdadeiros ceareiros da última hora, como seguidores do Mestre Jesus, segurando a charrua do serviço, do fazer o bem sem orar a quem. Que tenhamos em nossos corações o compromisso de abraçar, de acolher com amorosidade a toda a comunidade, a todo aquele que procure essa casa de luz. Que continuemos na busca contínua da perfeição, trabalhando pelo próximo, amando e servindo. A nossa gratidão, mestre amigo, que essa casa possa continuar nesse legado, perseverando, acolhendo mais possíveis trabalhadores, que nós sabemos que essa messe é grande. Que tenhamos uma noite de paz e de luz, e assim seja. Gente, antes de convidar todos e todas mais uma vez para cantar os parabéns, eu queria, né, registrar aqui a presença dos nossos irmãos, né, da Sociedade de Educação Espírita Joana de Ângeles, companheiros, casa companheira de luta, aqui representado pela nossa irmã Conceição, que é a sua presidente, né, nossos irmãos do Sociedade Espírita Vinha de Luz, que fica lá na zona rural, na Sapucaia, né, aqui representado pela nossa irmã Rome, nossa querida amiga, que também é trabalhadora desta casa aqui, né? Os irmãos do Núcleo de Educação Espírita, Ação Assis, né? Tem um irmão nosso aqui que está presente, né?
E também nosso agradecimento aos irmãos da Sociedade Espírita Rafael Lírio. Nosso agradecimento pela presença de todos e todas, e que continuemos de mãos dadas, unidos, em nome de Jesus, porque o trabalho é de Jesus, não é de nenhum de nós. Muito obrigado a todos e a todas. Esse bolo é um trabalho feito com muito amor pela irmã Viviane. Cadê ela? Está aí? Já foi. É minha cunhada, que mais uma vez nos deu esse presente